ti, Senhor, eu sou mais que vencedor e não há outro igual a ti. Não há. Senhor, nós estamos na tua presença essa noite, porque não há outro igual a ti. Seu amor e a sua bondade alcançaram a minha vida e mudou a nossa história, a minha história. E hoje nós estamos aqui para exaltar o teu nome, para dizer do nosso amor, da nossa alegria de estar na tua presença. Por isso nós queremos nos render diante do Senhor. Queremos conhecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Quero que os olhos do meu entendimento, do coração, sejam iluminados pela tua bondade e a tua infinita misericórdia. Espírito Santo de Deus, toca nas nossas vidas, muda a nossa história, transforma. Senhor, aqueles que chegaram aqui hoje, cansados, sobrecarregados, abatidos, desafiados para a semana que começa, que venha o teu bálsamo, bálsamo de renovo, de refrigério, de cura, de livramento. Espírito de Deus toca e cura o ferido, cura o enfermo. Oh Espírito de Deus, se você está vivendo um desafio de saúde na sua casa, levanta uma das suas mãos e diga: eu quero receber a cura de Deus essa noite, eu quero o livramento de Deus. Se você precisa de cura, levanta bem alta a sua mão. Jesus pergunta para aquele homem: que queres que eu te faça? Então agora fala diante de Deus aí: Deus, eu quero que o Senhor me cura, quero que o Senhor toque a minha vida, que o Senhor me livre de mal. Coloca na presença do Senhor a sua necessidade, a presença diante do Senhor, a sua angústia, o seu coração, para que você seja visitado pela graça de Deus. O Espírito de Deus toca, vai trazendo o fogo que cura, que consome a enfermidade, que consome toda a palha, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, o pecado que nos enreda. Espírito de Deus toca cada coração essa noite. Oh Senhor, vem com o teu fogo santo. Espírito de Deus, muda a história de cada um de nós. Hoje seja o dia do encontro, o dia da transformação, o dia do consolo, o dia da paz que excede o entendimento. Porque não há, vamos declarar isso? Em ti, Senhor, eu sou mais que vencedor e não há outro igual a ti. Declara, proclama. As vozes. Tu és tão grandioso, nunca me deixará, não me deixará. Deus, tu és poderoso. Presta atenção no que nós estamos cantando. Você não está sozinho. Tu és tão grandioso. O Senhor jamais vai te abandonar. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. E se você se deixar conduzir por Ele, se você segurar na mão daquele Deus maravilhoso, príncipe da paz, você vai viver os melhores dos seus dias. Você vai experimentar aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que tem boa fama. São essas coisas que vão vir na nossa vida. Então coloca o seu coração no Senhor, confia nele, e no mais, tudo Ele fará, porque Ele jamais te deixará. Amém? Vamos bem forte agora esse refrão. Tu és poderoso, Tu és tão grandioso, nunca me
Bem forte. Aplauda o Rei, bem forte, bem forte, bem forte. Ele jamais nos deixará. É a promessa dele, não é isso que ele diz? Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Fala assim, glória a Deus. E agora segue a tradição Sal da Terra. High five, paz do Senhor. Pelo menos 5 pessoas aí que você vai declarar a paz do Senhor sobre a vida delas. Deus abençoe. Paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tendo feito isso, pode se assentar. Que alegria a gente estar aqui. Hoje é o último dia da série, ao mesmo tempo o início da semana mais maravilhosa do ano, que é o nosso despertamento, né? O Awake, onde a gente reservou 5 dias de imersão, de intensidade, para que você e eu possamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós e remirmos o tempo. A palavra de Deus diz que os dias são maus e por isso nós devemos remir o tempo. Você entende o que é isso? Remir o tempo é um fator de catalisação na nossa vida, um catalisador de aceleração dos processos. Ou seja, quando nós vamos aprendendo durante os nossos cultos, e talvez você é daqueles que está conosco, né? Não todo domingo. Se você olhar para a história de Jesus com os discípulos dele, como ele agiu? Ele dedicou mais de 3 anos e meio, de 24 horas, então faz a conta, 3 anos e meio, 24 horas, quantas horas dedicadas no discipulado daqueles homens, que foram agentes de transformação do mundo, que esse evangelho que chega até nós. Imagina quanto tempo a gente deveria ou teríamos que dedicar para alcançar esse tempo, gastando 1h30 por semana. Teria muitos e muitos anos que nós não temos todos esses anos. Então tudo que a gente faz na agenda da igreja, do dia a dia, é o quê? Acelerar processo. Então quando a gente propõe 5 dias juntos, 2 horas por dia, nós remimos o tempo, ou seja, aquilo que levaria meses na nossa vida, pode agora ser experimentado, vivenciado em 1 semana, 5 dias. Então quando a gente propõe programações como essa, é para que eu e você possamos adiantar coisas que Deus quer falar ao coração. E ainda mais quando a gente traz pessoas muito especiais para ministrar, para nos ensinar, para nos instruir, gente que Deus está usando Brasil afora para mudar a história de muita gente. Amanhã a gente começa com o Ademar de Campos, e a história da música cristã contemporânea no Brasil se mistura com a história dele. Ele, Gerson Ortega, Asaf Borba, que está sempre conosco, são pessoas que há anos estão, ele celebrou 50 anos de ministério. Olha que coisa linda. Amanhã vai ser uma noite de poder e autoridade, de adoração, que todos nós podemos experimentar. O Lucas falou da promoção aí para você, só para esse culto, ele não fez isso nos outros. Então eu vou melhorar. Se você não tem dinheiro, nunca foi a respeito de dinheiro, vai lá e faz a inscrição, fala, não tem. Você pode fazer, você pode vir amanhã, que você vai ser recebido entre a família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós encerramos essa reflexão, somos o sal da terra. Isso não tem a ver apenas com ser a família da fé, parte da família da fé que se reúne e se identifica como sal da terra.
Na cidade nós temos muitas outras igrejas maravilhosas que Deus está usando, congregando, famílias inteiras que estão sendo transformadas pelo Evangelho. Nós sabemos que nós somos uma parte, uma fração da igreja nessa cidade. Nós não somos a resposta sozinho para a cidade. Somos parte do corpo, que todo o corpo da cidade, bem ajustado, alinhado, cumpre o propósito de Deus. Então essa história de que nós somos a resposta, esquece isso. Só Jesus é a resposta para quem quer que seja, amém? Agora nós somos parte da família. E como sal da terra é uma palavra profética para essa família, apesar de ser para todos os discípulos. E viemos aprendendo durante as semanas, nas últimas semanas, sobre o que significa ser sal da terra. Hoje a gente vai distribuir um presente para cada um, então nossa equipe vai preparar esse presentinho lá, e a gente vai distribuir para você. Você vai embora como um memorial, uma lembrança desse momento, dessa série de sermos o sal da terra. Algumas coisas a gente aprendeu. Por exemplo, o sal é aquele que impede o apodrecimento dos alimentos, não é isso? Quando a gente coloca lá numa carne o sal, o que acontece? Ela preserva. O sal é potencializador do sabor, ou seja, quando a gente entra em contato com a vida das pessoas, a vida das pessoas se tornam a melhor, elas se tornam a melhor versão delas em Deus. Nosso papel não é transformar as pessoas em um modelo comum, sozinho, ou vários tijolinhos, não. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, ou seja, o encaixe de Deus é de gente diferente, cumprindo o propósito de Deus. Então há potencial na sua vida que precisa ser despertado e cumprir um propósito nessa geração. Há um depósito de Deus na sua vida, e esse depósito de Deus tem a ver com a vida do outro também, porque lembra-se, o sal só cumpre o propósito no outro, não é verdade? Às vezes a gente usa lá o saleirinho, como um sinal do sal, mas o sal dentro do saleiro, não cumpre o propósito. Ele é armazenado, mas ele cumpre o seu propósito quando ele é colocado no alimento, não é verdade? Uma carne sem sal é insoda, sem graça, mas quando ela tem o sabor, o sal potencializa o sabor da carne. Se coloca sal no alface, o alface fica melhor. Sal, portanto, não é tempero como às vezes as pessoas imaginam. Tempero é coentro. Quem gosta de coentro? Eu detesto coentro. Coentro é uma mistura de Maria fedida com salsinha. Então aquilo é coentro. Então não coloca coentro se você me chamar para comer na sua casa, Lembra assim, fala, o pastor não gosta de coentro. Orégano, quem gosta de orégano? Detesto orégano. Porque tudo que põe orégano fica com gosto de orégano, não é verdade? Se você põe orégano na pizza, deixa de ser pizza e vira o quê? Gosto de orégano. Não interessa se é frango, se é catupiry, pôs orégano, tudo fica com gosto de orégano. O sal não. O sal potencializa, destaca o sabor próprio de cada alimento. Então nós somos não coentro do mundo, nós somos o sal da terra. Fala glória a Deus, nós somos o sal da terra. E aí nós vamos passar e você vai receber, a nossa equipe pode distribuir aí. Você vai pegar um pequeno saquinho de sal. Alguém traz um aqui para mim, por favor? Mas eu quero dizer uma coisa. A gente tem mania de achar que as coisas dão sorte. Pelo amor de Deus, isso aqui não vai te dar sorte. Isso aqui não adianta, não vai expulsar demônio, não vai tirar o mal olhado. Isso aqui é uma memória para você de quem você é. Você é o sal da terra. Então está lá para você lembrar, Você vai colocar isso lá como um memorial. Todas as vezes que você olhar para esse pequeno saquinho de sal, você vai dizer, sou eu que devo dar sabor, que devo potencializar o gosto na vida de cada uma das pessoas. Então, para começar, abra o saquinho se você der conta, porque ele tem um velcrozinho aí. Você vai tirar uma pedrinha de sal, e a gente escolheu o sal rosa do Himalaia para falar que você tem valor, porque esse é o sal de maior valor, Esse sal rosa, está vendo aqui que é o laranjadinho espalhado? A gente usou esse sinal gráfico para nos lembrar de quem nós somos. Nós somos o sal da terra. Quem conseguiu abrir o saquinho aí, fala glória a Deus, aleluia. Então você põe uma pedrinha na boca para você ver o que é ser sal. Aí esse sal,
De novo, para ninguém falar que o pastor estava distribuindo sal para expulsar demônio e jogar, né, no capeta. Isso aí é apenas um memorial. Ele não tem valor espiritual, ele é uma porção de sal, como você tem lá na sua casa, tá bom? Então você guarda isso, coloca lá num lugar que você vai lembrar quem você é no Senhor. E é interessante que Deus não disse que Ele estava dando uma sugestão para nós. Olha, eu queria dizer para você que você poderia ser o sal. Não, Ele está dizendo que é imperativo. Vocês são o sal da terra. Mas há outro texto que continua o versículo, que é nosso tema de hoje. O tema lá diz em Mateus capítulo 5, verso 14: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Olha só que dois elementos poderosos que Deus diz que expressa quem nós somos. Nós somos sal e somos a luz. E a luz tem um papel muito importante, porque a luz reflete. E ela não reflete a nós mesmos, ela reflete a luz de Cristo em nós. E Ele está dizendo, olha, vocês são aqueles, né, que Deus levantou para serem o quê? A luz do mundo que brilha. Ela brilha não porque nós tenhamos, ou eu e você tenhamos luz própria. Não diz respeito à minha vida, não diz respeito ao brilho em mim mesmo. Tem a ver mais com ser o espelho do Senhor. Já viu aquela canção? Eu somos o espelho do Senhor que reflete a glória do Senhor. Você é espelho. Ou seja, e o que impede um objeto de refletir mais a luz que bate sobre ele? A sujeira. Às vezes está embaçado. A pergunta para nós é, como é que está a sua vida? Está polida no Senhor? Está brilhante? Para que quando o Senhor brilhar sobre você, você possa refletir aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Ou seja, você tem entendido quem você é, né? Esse espelho que reflete a luz de Cristo. Ou seja, ele está dizendo a respeito das obras, né? Ele começa a falar, olha, é necessário que você brilhe através das obras que você faz. Presta atenção, porque muita gente está imaginando que será capaz de alcançar o céu de Deus pelas obras que realiza. Ou seja, imaginam que a obra é o processo da minha vida que me faz chegar até Deus. A verdade é que isso não é evangelho de Jesus Cristo, isso é outra coisa. O evangelho de Jesus é, porque agora nós já estamos em Jesus, nós já somos salvos pela obra dele na cruz, a obra de Deus é revelada através de nós, não para alcançar o céu, mas pelo contrário, porque o céu nos alcançou. Dá para entender a diferença? Para muita gente, a salvação está no final, e a Bíblia diz o quê? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim, sois salvos pela graça, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, para que ninguém possa dizer, eu fui salvo pelas obras que pratiquei, ou seja, o mérito é meu. Não, porque ninguém chegará ao céu de Deus por aquilo que faz, e preste atenção, tampouco por aquilo que deixa de fazer. Então, quando Deus está dizendo que nós somos salvos para as boas obras, é porque a salvação primeiramente entrou na minha vida. E porque agora a salvação entrou na minha vida, não tem outra coisa para fazer a partir da minha vida que não seja expressar quem Deus é através de mim. E é interessante que ele diz, olha, você vai realizar obras, as pessoas vão ver as suas obras e elas vão glorificar o seu Pai. Deus está nos chamando uma jornada de fé, uma jornada de viver tudo que Ele tem para nós,
uma obra linda quando ele está dizendo: vocês são a luz desse mundo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala a respeito de uma treva, ou das trevas. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual mostra como Deus realmente é. Qual é a boa notícia? A palavra de Deus. Só essa palavra, e o salmista identifica a palavra, ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, se eu sou o luzeiro do Senhor, é através da palavra de Deus que eu ilumino o meu caminho. E olha que coisa bonita, não apenas o meu, eu sou capaz de trazer luz para que aqueles que, como nós, estávamos vivendo em trevas, vejamos a luz de Cristo. Trevas tem a ver com ignorância. O problema é que muitas vezes quando a gente fala assim, cegou o entendimento dos ignorantes que estavam em trevas. Às vezes a gente pensa que ignorante é aquela pessoa rude, mal educada. Essa pessoa é muito ignorante. Só que ignorância tem a ver com falta de conhecimento, que é trevas na nossa vida. Nós somos iluminados porque agora podemos conhecer a Deus, porque Ele revela inteiramente na minha mente quem Ele é. Mas o Paulo está dizendo que há um príncipe desse mundo. Já viu aquela história? Pastor, a gente tem que orar, o diabo tem um plano para dominar o mundo. Não, amado, quem domina esse mundo é o príncipe das trevas. O mundo jaz no maligno. Quem tem um plano para dominar o mundo é a igreja, para tirar desse poceiro que tem tomado o coração das pessoas, porque cegou o coração delas. Como? Colocando elas em trevas. Lembra da sua vida, da minha vida, quando eu vivia lá no meu próprio entendimento, tateando, tentando encontrar motivo de viver, alegria para atrair. Aí a gente tentou um tanto de coisa na vida, imaginando que aquelas coisas trariam a verdadeira alegria, a satisfação de viver, e na verdade são armadilhas do inimigo para manter as pessoas nas trevas. E elas se esforçam, e elas são dedicadas, elas estão tentando fazer o seu melhor, tentando viver a vida que vale a pena ser vivida. E o inimigo vai fazendo o quê? Vai trazendo trevas sobre trevas. Preste atenção numa coisa: cegueira não tem a ver apenas quando meus olhos estão vendados. Cegueira também é produzida quando os meus olhos estão colocados no lugar errado. Então, todas as vezes que o meu foco está nessa direção, eu não tenho nenhuma visão daquilo que está ao meu lado ou atrás de mim. Então, muitas vezes, o meu olhar, o apontamento da minha vida está na direção errada. Por isso que a gente se esforça, a gente faz de tudo, e no final há um gosto amargo de tristeza e angústia, de abatimento de alma e de desespero. Por isso que muitas pessoas, apesar de poder fazer o que quiser, do jeito que quiser, porque nenhuma geração da história tem tanta liberdade para ser o que quiser, fazer o que quiser, quando como quiser, do tanto de gente que ele quiser, e não tem nenhuma geração na história tão suicida como essa. Por quê? Porque na ânsia de viver, a responder os meus desejos, os meus apetites, eu vou dormir com 1, com 2, com 3, com todo mundo junto, eu vou me permitir, a toda forma de amor vale a pena, que é uma mentira do diabo. Me tira do foco da visão de Cristo. E todas as vezes que eu tiro o olhar de Jesus, eu tenho uma cegueira na minha vida. E o diabo é mestre na distração. Aonde está colocado o seu olhar? Para onde você está olhando na sua vida? Quem está direcionando as suas escolhas? Quem ocupa a sua mente? Quem orienta o seu coração? Quais são os valores que determinam a vida que você leva? O seu desejo, os seus apetites, os seus prazeres? Aquilo que você fuma, aquilo que você bebe? Aquilo que você chapa o coco? Essas coisas te levarão para o inferno. Por quê? Porque elas cegam o seu entendimento.
elas te conservam no lugar da distração, longe do projeto de Deus para a sua vida. E o Satanás sabe disso. Então o que ele faz? Ele usa de artimanhas, de engodo, para te afastar daquilo que Deus tem para você. E ninguém vai alcançar a plenitude de vida sem encontrar o propósito de Deus. Você pode ganhar o tanto de dinheiro que você quiser, você pode ter os maiores prazeres dessa vida, e no final da sua história vai ter um gosto amargo na sua boca, que vai dizer: peguei o ônibus errado na minha vida. Então volta o seu olhar para Jesus, para que essa luz ilumine o seu entendimento, e você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. É interessante que quando a gente pensa que nós somos essa luz que brilha, ele fala de uma coisa interessante. Ele fala assim: lâmpadas precisam ser colocadas no lugar devido. Ou seja, ele está dizendo: olha, não coloque uma lâmpada debaixo do cesto ou debaixo da cama. Quando a gente quer potencializar, a lâmpada é colocada no lugar onde todo o ambiente se torna luz, iluminado. Aonde você está? Lugar para Deus é algo importante. Vocês se lembram quando lá no Éden, o Adão desobedeceu a Deus e percebeu-se em sua desobediência que ele estava nu, ele teve vergonha da exposição de quem ele de fato era. O que ele fez? Ele saiu e se escondeu, ele saiu do lugar de encontro com Deus e se escondeu dele. Quando Deus chega no encontro, no lugar marcado, no lugar que era próprio, que ele devia estar, Adão não estava lá. E por que ele foge do lugar? Porque ele tinha vergonha. Quantas vezes, irmãos e irmãs, que começam a se desviar do caminho do Senhor, por vergonha vão se afastando do lugar. Primeiramente começa a deixar o lugar da adoração, onde nós como família nos reunimos. Abandona a comunidade da fé. Abandona os amigos que têm como luz a Bíblia. Porque ele sabe que quando ele se aproxima, a luz que brilha revela as sujeiras, as sujidades que está presente na vida dele. A maneira que ele pensa, a maneira que ele fala, as coisas que ele faz. Então muitas vezes ele foge desse lugar, porque ele está envolvido em prostituição, em adultério, ele continua dormindo com a namorada, ele podia traindo a mulher, traindo o marido. Ele é infiel nas suas finanças, ele é corruptor, ele se deixa corromper, ele é preguiçoso, e eu não quero ir para um lugar que essas coisas sejam reveladas. Então o que eu faço? Eu me escondo e eu saio do lugar do encontro com Deus. Mas Deus hoje está dizendo: aonde você está? E o Adão respondeu: tive medo e me escondi, tive vergonha e fugi da tua presença. Não fuja da presença de Deus. Não há outro lugar melhor do que a presença de Deus, inclusive para curar a nossa vida, para nos livrar das armadilhas de Satanás, para perdoar o nosso pecado, para que nós possamos avançar para a vida que Deus tem para nós. Há um lugar de cura, há um lugar de livramento, há um lugar de paz. Esse lugar é no Senhor. Não tem uma canção que a gente canta? Esse lugar é no Senhor, é isso que Deus tem. O salmista já fala sobre isso, ele fala: olha, eu quero ter um entendimento, porque eu vou subir o mais alto monte, o Senhor estará. Vou descer ao mais profundo abismo, e lá o Senhor está. Para onde? Tem uma música dos sonhos e visões. Para onde eu irei? Não fuja do Senhor. Seja colocado como luz que ilumina a sua família, ilumina os seus amigos, ilumina o seu trabalho, ilumina no lugar do seu lazer, que você seja luz para onde você andar. E se há vergonha, confesse seu pecado, fala para Deus: Deus, perdoa o meu pecado, fugi da tua presença, atropelei processo. E o Deus diz: eu jamais te abandonarei, volta para mim, diz o Senhor. E talvez você está precisando voltar para o Senhor essa noite, dizer para Ele: Deus, perdoa o meu pecado. E sabe o que Deus faz? Ele te perdoa. E sabe o que Ele fala para você? Dos seus pecados já não lembro mais.
Mas Deus quer o seu coração colocado nele. Deus quer que você esteja nesse lugar, né, que Ele preparou para você, nesse lugar que Ele reservou para você e que você não pode deixar de estar. Não há outro lugar para a minha vida e para a sua vida. Não há outro lugar que Deus tem reservado para mim, para você, que vale a pena estar longe dele, né? Deus é tudo, Ele é a luz que ilumina, Ele é a lâmpada colocada, ela não foi feita para ficar em qualquer lugar. Ele diz, olha, a sua vida vai ser como uma cidade no monte. A gente já foi várias vezes para Israel, na nossa viagem das terras bíblicas, e quando a gente está lá no mar da Galileia, que era um lugar que os discípulos estavam sempre com Jesus, há pequenos vilarejos, que até hoje são vilarejos que estavam lá na época de Jesus. E quando chega a noite, e você olha para a escuridão ao entorno do mar da Galileia, aqueles vilarejos têm as suas luzes acesas, e ele no meio das trevas brilha. Deus está dizendo, mesmo que você esteja em lugares escuros, se lá você estiver, a luz do Senhor brilhará. A luz do Senhor trará revelação da sua vida. Deus quer que você seja usado no seu ambiente, aonde você estiver, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Mas Ele diz que essa luz que brilha, fala assim, assim também a luz de vocês devem brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, João, escrevendo, ele fala assim, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, os discípulos, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por Ele foi enviado. Sabe qual que é a primeira obra na nossa vida? Entender quem Jesus é, né? Compreender quem Ele é, ou seja, naquele que Ele foi enviado. Quem foi enviado? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia, não morra, mas tenha, fala comigo, vida eterna. Vida eterna não é apenas a vida que eu vou experimentar um dia, porque eu já sei que na obra de Jesus, esse dia para mim já foi conquistado. Eu traduzo a vida eterna na qualidade que eu vivo aqui e agora, nas minhas relações, na minha santidade, na minha integridade, na minha dignidade. A vida eterna revelada pela vida de Jesus em mim, pela jornada que eu tenho nele, porque, amado, tudo na nossa história e na nossa jornada se trata de Jesus. Amar a Jesus, viver uma vida que agrade o coração de Jesus, mostrar para todo mundo Jesus que mudou a minha vida, para que elas também possam experimentar a vida que Jesus tem para elas. Isso é a nossa vida. E sabe o que vai acontecer quando a gente tiver isso em nós? Deus será glorificado. Mas há uma coisa prática também. Por exemplo, o amor é mais. O amor é mais é a extensão da igreja no cuidado das famílias que a gente assiste, que a gente atende, tanto as que frequentam aqui, como aquelas que estão espalhadas pela nossa cidade. Eu me lembro e gosto de contar esse caso. Nossa equipe chegou num determinado lugar, lá na Morada Nova, um bairro da cidade, e havia uma mãe com alguns filhos, morando numa casa de cachorro. Eu não estou fazendo uma figura de linguagem. Aquela mãe com seus filhos, literalmente, estava num terreno baldio, e ali havia uma casinha de cachorro, onde eles dormiam juntos. Quando nós chegamos nesse lugar, nós cuidamos daquela família, construímos uma casa para elas, trazemos dignidade, preparamos aquelas crianças para ir para a escola, trazemos os alimentos para que ela pudesse arrumar, né? Ajudamos na sustentabilidade daquela casa. E sabe o que acontece? Quando essa família vê a obra que foi feita em favor dela, o que aquela família fez? Glória a Deus.
Glória a Deus, porque aquela mãe clamava dia e noite pela intervenção de Deus na vida dela, porque ela precisava de um milagre. E sabe quem foi o milagre? Aqueles irmãos e irmãs que chegaram lá e prepararam aquele terreno, limparam aquele terreno, ajudaram, mobilizaram a família e construíram uma casa digna para aquela mulher. E assim tem sido dezenas de casas que já foram construídas. Até agora, até o mês 10, nós distribuímos mais de 1.000 cestas básicas. Foram dezenas de atendimentos clínicos, centenas de ajuda de pessoas que não têm documento, que não sabem nem o benefício que pode receber da prefeitura, do governo, não tem nem consciência para ter acesso a essas coisas. Vamos lá, pegamos isso, há uma equipe de advogados que voluntariamente ajuda, há uma equipe de psicólogos que atende as pessoas. Tudo isso para quê? Para que a nossa mensagem do Evangelho possa ser vista na encarnação do dia a dia. Mas a gente não quer apenas melhorar a vida delas aqui agora, mas também trazemos uma mensagem de esperança e de salvação. Porque não adianta estar cheio de saúde, morar numa casa boa e ir para o inferno. Porque só há uma forma de sermos salvos: conhecendo o autor da vida, que é Jesus Cristo, confessando que Ele é Senhor e Salvador da nossa história. Quem quer ser agente de Deus? Engaje-se. Quando a gente fala assim, estamos comprando terreno, vamos aumentar, queremos um prédio maior, aí às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso tem nada a ver comigo. Sabe por quê? Porque nós queremos mais famílias assistidas, nós queremos mais famílias transformadas, mais filhos que se convertem aos pais e mais pais que se convertem aos filhos. Nós queremos casas restauradas, né? Menos divórcio, menos violência dentro de casa. Porque o Evangelho chega e transforma o nosso coração e a nossa mente. Deixamos de pensar como antes pensávamos e passamos agora a vivenciar aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. O Evangelho é isso. Vejam, né? Eles olham para as nossas boas obras, ou seja, há um testemunho na nossa vida. E quando essas boas obras, né, são anunciadas, são levadas a todas as pessoas, elas vão dizer: glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus porque Deus se lembrou de mim. Coisa simples. Quando às vezes a gente fala assim, leve esse convite, entrega para alguém lá no seu escritório, no seu transporte, lá na sua academia, lá em algum lugar, entrega para alguém. Sabe por quê? Nesse momento, quantas pessoas estão pensando em tirar as suas vidas? Quantas pessoas não estão vendo esperança no seu trabalho? Quantos pais estão desesperados porque os filhos foram entregues às drogas, à violência, à maldade? Muitos pais não sabem onde estão suas filhas, que saíram na sexta-feira e não chegaram em casa ainda. E talvez um convite que você entrega para ela, ela pode entender que aquilo é a resposta de Deus, e ela vem a ter um encontro com Jesus. E sabe o que vai acontecer na história dessa pessoa? Ela para sempre vai glorificar a vida daquela pessoa que talvez ela nem conheça, mas que deu para ela um pequeno convite, e ela aceitou vir na reunião dos crentes, e ali ela teve um encontro com Jesus, e a história dela foi mudada, a história da família dela foi transformada, o coração foi ancorado, a paz encheu o entendimento. Agora ela deita e dorme, ela acorda pela manhã cheia de energia para trabalhar, porque entende agora que Deus jamais a abandonará, Ele jamais te deixará. Quais são as obras de Deus na sua vida? Não se distraia. Não deixe que o brilho desse mundo ofusque o brilho de Deus na sua vida. Não se distraia. Essa semana é uma semana muito especial. Não deixe de participar. Sabe por quê? O Satanás quer que você fique distraído. E tem gente que é por preguiça. Cansado demais.
Talvez lá na sua história, você não era cansado na balada, animado, não dava nem ressaca, porque já tomava outra para seguir bebendo. Deus está dizendo: eu quero uma vida nova para você. Mas para isso você tem que ser intencional. Você tem que aprender de mim. Você tem que me adorar. Ou tem que se render ao meu pé. E esse processo na nossa vida é um processo contínuo. Você quer viver tudo que Deus tem para você? Ouça a voz do seu pastor. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para que você cresça, para que você experimente aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que tem boa fama para a sua vida. Fala assim: glória a Deus. Pai, nós estamos aqui essa noite porque fomos alcançados pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixará. E não há outro como o Senhor. Essa noite nós queremos nos render a Teus pés. Queremos abandonar aquilo que nos embaraça, aquilo que traz vergonha ao Seu nome. Queremos uma vida nova, uma história nova. Queremos uma vida de luz, que não haja vergonha na nossa história, não haja brecha para o Satanás nos acusar, nos envergonhar na frente das pessoas, nos afastar de Ti. Se você quer ser esse homem, essa mulher, que é sal da terra e luz do mundo, eu quero orar com você e por você essa noite. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez sua vida vá bem no Senhor, mas talvez está sem paixão, sem brilho, uma vida morna, religiosa, bem comportado, mas não há fogo do Espírito Santo. Talvez sua vida está muito ruim. Você chegou aqui aos tropeços da noite de ontem, de anteontem, das bebedices, das orgias, e hoje você quer dizer para Deus: eu quero abandonar tudo isso, e eu quero uma história nova para a minha vida. Quero santidade. Seja qual for a sua situação, se você hoje quer tomar uma decisão e dizer: eu quero ser a luz que brilha nesse mundo, eu quero revelar Jesus no meu círculo social, no meu trabalho, na minha família, na vida da minha comunidade da fé. Eu quero ser esse sal que dá sabor à vida do outro. Se você quer fazer isso como um compromisso de história nova, eu quero que você levante sua mão para que a gente possa orar juntos. Amém, amém. Se você levantou sua mão, fica de pé, para que a gente possa dizer para Deus: eu sou o sal. Você recebeu aí o saquinho com uma porção de sal. Com a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui porque o Seu amor nos trouxe a esse lugar, porque o Senhor tinha uma palavra para cada um de nós, e nós queremos essa noite responder a Tua palavra dizendo: eis-me aqui. Assim como nos dias de Isaías diz: usa a minha vida, Pai. Vamos repetir isso juntos? Eis-me aqui. Usa a minha vida. Pai, eu quero consagrar a vida dos meus irmãos e dizer que toda tentativa do inimigo de cegar o entendimento delas, toda amarração nos pés, nas mãos, na mente e no coração sejam quebrados agora, e que venha agora a liberdade para o qual o Senhor nos libertou, para que nós sejamos a luz que brilha no lugar certo da nossa existência. Espírito Santo, batiza com uma história nova, um nome novo. Aquele que mentia seja agora o homem e a mulher de fala a verdade. O que roubava seja o homem e a mulher que trabalhe
o que era preguiçoso, que levante e corra a jornada que o Senhor tem para a vida dele. Que está embaraçado de mente, se desculpando nas coisas do passado, a história da minha mãe, a história do meu pai, as minhas dores, que possa deixar para trás as coisas que para trás ficam e avançam para aquelas que estão, uma atitude nova, de homem e de mulher, diante do Senhor, não mais menino ou menina. O Espírito de Deus toca a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção uma vez mais, para a gente ter uma semana linda, poderosa, porque Deus é poderoso. Quem crê que Deus é poderoso? E sabe mais, esse Deus que tem todo o poder te ama. E Ele diz, a obra que começou na sua vida, Ele vai terminar. E Ele diz, eu nunca te abandonarei. Amém? Vamos cantar o refrão bem forte, diz assim: Deus, tu és poderoso, tu és tão grandioso, nunca me deixará, não me deixará. Deus, tu és poderoso, tu és tão grandioso, nunca me deixará, não me deixará. Em ti, Senhor, eu sou mais que vencedor e não há outro igual a ti. Não há em ti, Senhor, eu sou mais que vencedor e não há outro igual a ti. Não há. Deus, tu és poderoso. levanta sua mão bem alto e diz assim comigo: eu sou sal e luz desse mundo, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Não deixe de participar dessa semana. De novo, não deixe o diabo vencer você com distrações. Se dedique a crescer espiritualmente. Essa palavra de awake é uma palavra de despertamento. Desperta tu que dormes. Amém? Vão em paz, Deus abençoe, e a gente se vê amanhã.